Olá, colegas, um grande abraço. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos estudar o artigo 926 do CPC, da manutenção e da reintegração da posse. Você não pode esquecer que a manutenção se dá no caso de turbação da posse. E a reintegração se dá no caso de esbulho da posse. Aí diz o artigo 926, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação. Nesse caso, ele entra com a ação de manutenção da posse. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho. Nesse caso, ele entra com a ação de reintegração da posse. Diz o artigo 927, incumbe ao autor provar, inciso 1, a sua posse. É ele que vai provar a sua posse. Uma posse mansa, uma posse conhecida por todos, uma posse de boa fé. 2. Que houve a turbação ou o esbulho e quem praticou essa turbação ou esse esbulho. 3. A data dessa turbação ou a data do esbulho. 4. A continuação da posse. A continuação da posse. Embora turbada, houve continuação da posse. Neste caso, ratificando a ação de manutenção da posse. Você tem a posse, mas ela foi turbada. A perda na posse, no caso de esbulho. Você tem que provar a perda da posse no caso de esbulho. Vamos ver uma questão aqui do artigo 926 e do 927. Questões da OAB. Vamos lá. É correto afirmar que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de esbulho e reintegrado no caso de turbação. Esta é uma assertiva verdadeira ou falsa, caro colega? É uma assertiva errada. A banca alterou, a banca mudou, trocou de lugar a palavrinha esbulho e turbação. Porque, na verdade, o dispositivo fala que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação. Manutenção é turbação. E reintegrado na posse em caso de esbulho. Segunda questão. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, e, não importando, não sendo necessário provar a data da turbação ou do esbulho. Questão verdadeira ou falsa? Essa questão é uma questão falsa. Porque, na verdade, incumbe sim ao autor provar a data da turbação ou a data do esbulho. Porque por aí você terá condições de saber se é uma ação de força nova ou se é uma ação de força velha. Se for, presta atenção, se a turbação ou esbulho ocorreu dentro de um ano e um dia, é uma ação de força nova. Se a turbação ocorreu, se o esbulho ocorreu dentro de um ano e um dia, será uma ação de força nova. Se a turbação ou esbulho ocorreu dentro de um ano e 2 dias, será uma ação de força velha. Será uma ação de força velha. Ok? Nesse caso, sendo uma ação de força velha, intentado depois de ultrapassado o prazo de um ano e um dia, o rito será observado, será o ordinário. O rito a ser observado da ação de força velha será o rito ordinário, posto que nessa hipótese não se admite a concessão de liminar.
com base no disposto no artigo 927, 928 e 929. Se a ação for intentada dentro de 1 ano e 1 dia, neste caso, será uma ação de força nova. Cabível será o deferimento da proteção liminar e o procedimento adequado será o procedimento especial. Diz no artigo 928, que parece que é o que os alunos têm mais dúvida. Estando a petição devidamente instruída. Estando a petição devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de integração. O autor apresentou, comprovou sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação do esbulho, dentro de 1 ano e 1 dia, a continuação da posse, embora turbado, a ação de manutenção na perda da posse, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado de manutenção de posse ou de reintegração de posse. É a primeira parte do dispositivo legal, artigo 928. Preste atenção, preste muita atenção na segunda parte. Na hipótese de ser impossível provar, a prova do documental dos requisitos exigidos para o deferimento da proteção liminar. Quais requisitos, professor? A sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse na ação de reintegração. Prevê o artigo 928. Agora, a designação de audiência de justificação. Ocasião em que será colhida a prova oral dos fatos alegados. Tal audiência há de ser citado o réu. É a parte que fala a parte final do 928. Vamos lá? No caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que for designada. Compreenderam? Muito bem. Vamos para o parágrafo único? Contra as pessoas jurídicas, direito público, não será, marco não para mim aí, é o que a banca tira, não será deferida a manutenção ou a reintegração da liminar, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Colegas, se for uma ação intentada, tanto de manutenção quanto de reintegração, manutenção, turbação, reintegração, esbulho. Se for contra a administração pública, pessoa jurídica, direito público, não há que se falar em deferimento sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Preste atenção para a ratificação que eu vou fazer aqui agora. Sendo ação de força velha, ou seja, intentada depois de ultrapassado o prazo de 1 ano e 1 dia, o rito observado será o ordinário, não especial, posto que nessa hipótese não se admite a concessão de liminar com base no exposto nos artigos 927 a 928. Uma observação importante. Uma observação muito importante. É importante salientar, contudo, que, sendo observado o procedimento comum ordinário para as ações de força velha e o procedimento especial para as ações de força nova. Diz o artigo 929.
julgada procedente a justificação, que nós falamos no artigo 928, primeira parte, segunda parte, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 930. Concedido ou não o mandado liminar, concedido ou não o mandado liminar, o autor promoverá em 5 dias subsequentes ao deferimento ou não a citação do réu para contestar. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, foi ordenado a justificação prévia, lá na justificação do artigo 928, porque não atendeu, o autor não conseguiu provar, houve impossibilidade da prova documental. Então, quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar, contar-se-á da intimação do despacho que deferir a justificação prévia. Deferir ou indeferir. Aí começa a contar o prazo para a contestação. Ok? Então, o nosso CESDEM vai falar que aplica-se quanto ao mais, além do que está disposto, o procedimento ordinário. Antes de passarmos para o artigo 932, gostaria de resolver, acho que eu tenho mais uma questão aqui com vocês. Vamos lá. OAB. A assinar assertiva, verdadeira ou falsa. No caso das ações possessórias, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a possessão possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo réu. Em razão dessa faculdade conferida ao réu de formular pedido na contestação, disse que as ações possessórias têm natureza dúplice. Essa questão está certa ou errada? Essa questão está verdadeira. Por quê? Em razão da faculdade conferida ao réu de formular pedido na contestação, diz-se que as ações possessórias têm natureza dúplice. Verdadeira esta assertiva. Mais uma. É correto afirmar que, quando alguém ameaça esbulhar a posse de outro, quando alguém ameaça esbulhar a posse de outro, é correto afirmar que a ação a ser intentada é o interdito proibitório. Verdadeira ou falsa? Assertiva, verdadeira. Deixa eu ver se nós temos mais uma aqui. A estrutura do interdito proibitório é, portanto, de uma ação cominatória, para exigir do demandado uma prestação de fazer negativa, isto é, abster-se da moléstia à posse do autor, sob pena de incorrer em multa pecuniária. Assertiva, verdadeira. Mais uma assertiva. É correto afirmar que a manutenção de posse é cabível quando se dá o simples embaraço no exercício da posse, ou na linguagem do Código, quando ocorrer turbação. Comete turbação quem coloca material de construção no passeio do imóvel vizinho, obstaculizando o acesso à garagem deste.
Assertiva verdadeira ou falsa? Assertiva verdadeira. Assertiva verdadeira. Mais uma. É correto afirmar que na reintegração de posse, o que se busca é a restituição da posse perdida, esbulhada. Distingue-se da turbação porque no esbulho, a perda da posse. E na turbação não há perda da posse, mas lesão que embaraça, que impede o seu exercício. Assertiva verdadeira. É isso mesmo. A turbação não há perda da posse, mas embaraço, impedimento. Já no esbulho, o possuidor fica impedido de exercer seus poderes ao domínio. Ele fica impedido de exercer, de ter a sua posse. Muito bem, caros colegas. Artigo 932. O possuidor direto ou indireto, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou do esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Vou explicar. Deixa eu fazer só a leitura do 933. Aplica-se ao interdito proibitório a seção anterior. O que é a seção anterior? É a seção da tudo que fala sobre manutenção ou reintegração da posse. Vamos então entender o dispositivo. Primeira coisa, vocês devem saber. O interdito proibitório, conforme fala o artigo 932, será processado no rito especial. Por ser descabido, impróprio, falar-se no que concerne a em força nova ou velha. Porque, na verdade, está ocorrendo uma ameaça de esbulho ou de turbação. Assim, não há que se falar em força nova ou força velha no interdito proibitório. Porque, na verdade, o que ocorre é que você está sofrendo uma ameaça de esbulho ou de turbação. Assim, apenas as ações de manutenção e reintegração da posse que você pode cogitar, né, no procedimento ordinário, no caso de força velha, e no procedimento especial, no caso de força nova. Então, no caso do interdito que nós falamos, no interdito proibitório, é uma ação preventiva. É uma ação preventiva usada pelo possuidor diante de uma séria ameaça à sua posse. Professor, dá um exemplo para mim? Sim. Os jornais divulgam que o MST, Movimento Sem Terra, vai invadir a fazenda do Carlos nos próximos dias. No caso, o Carlos, o dono da fazenda, o possuidor, ou o arrendatário, ou o locatário, que será o possuidor indireto da fazenda, poderá ingressar com ação e pedir ao juiz que proíba os réus de fazerem a invasão sob pena de prisão e pena de multa.
em favor do autor da ação, que nesse caso pode ser o possuidor direto ou o possuidor indireto. O possuidor direto é o Carlos, o indireto pode ser o arrendatário ou o locatário. Compreenderam? Muito fácil, muito fácil. Lembrando vocês de uma coisa, tenho que lembrar, para vocês não esquecerem. Professor, o senhor é muito repetitivo, sou mesmo, porque para concurso público, para as provas da OAB, você tem que ouvir várias vezes e compreender, você sair pronto para realizar. E também você que está aí cursando o seu, eu não sei se é o 7º ou o 5º período do curso de Direito. É importante você saber que você nunca mais vai esquecer dessas informações. Na ação de manutenção de posse, que eu estou falando em quê? Em turbação. Estou turbando a sua posse. Preste atenção. Houve violência à posse. Derrubada de cerca, corte de arame, cerco à fazenda, fechamento de estrada de acesso. O possuidor não perdeu a sua posse. Ele foi turbado, mas está com dificuldade de exercê-la livremente. A pessoa lá arranca a sua cerca, põe um monte de terra na sua estrada, na frente da sua passagem. Ele está turbando, está impedindo o seu acesso, está impedindo a sua posse. Aí o possuidor, ele procura o juiz, ele pede o juiz para ser mantida a sua posse, para que cesse o quê? A violência, para que seja indenizados prejuízos sofridos. Agora, já na ação de reintegração de posse, essa ação vai ter lugar em caso de esbulho, ou seja, o possuidor efetivamente perdeu a posse. O possuidor perdeu a posse. O possuidor perdeu a posse. Nesse caso, ele vai procurar o juiz, vai pedir ao juiz que devolva o que lhe foi tomado. Reintegração da posse. Essa ação cabe também quando o inquilino não devolve a coisa ao término do contrato. Terminou, o inquilino continua. Não vou devolver, não. Reintegração de posse. Ou quando o comodatário não devolve o término do empréstimo. A violência do inquilino e do comodatário surge ao término do contrato, ao não devolver a coisa, abusando da confiança do locador ou do comodante. O possuidor pede ao juiz para ser reintegrado à posse. Outra observação importante. As ações devem ser propostas no prazo de até 1 ano e 1 dia da agressão. Neste caso, nós estamos falando de posse nova, pois dentro desse prazo, o juiz pode liminarmente determinar o afastamento dos réus que só tem detenção. Após esse prazo, o invasor já tem posse velha. E o juiz não pode mais deferir uma liminar. E o autor vai ter que esperar a sentença, que aí demora bastante. A liminar, caros colegas, já estudaram isso. A liminar é uma decisão que o juiz concede no começo do processo. Já a sentença é uma decisão que só vem no final do processo. Colegas, neste caso, é preciso agir dentro de 1 ano e 1 dia, detenção ou posse nova, para se obter uma grande eficácia na prática. Se o réu tem posse velha, mais de 1 ano e 1 dia, o juiz deve negar a liminar, mantendo o estado de fato até que, após formar todo o processo, o juiz julgue o estado de direito.
o proprietário sempre vence o possuidor. Afinal, a posse é um fato provisório e o proprietário é um direito permanente. Caros colegas, eu espero que vocês tenham compreendido esses dispositivos. Espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que a gente possa passar para vocês. Tem uma questão, não sei se eu já fiz ela, mas vamos lá. É correto afirmar que quando os litigantes disputam a posse, alegando que a ela tem direito em face da propriedade, que por si confere o direito de usar, gozar e dispor da coisa, é que se pode discutir o domínio. Exemplo: o autor defende a posse em razão dos simples fatos de possuir a coisa. De nada adianta ao réu alegar que é proprietário. Se você está discutindo posse, não há que se falar em propriedade. Você está falando de posse. Então a questão é verdadeira. Professor, achei um pouco complexo. Não é não, porque nesse momento, gente, o que tem que ser provado é a sua posse. Nós estamos trabalhando do processo possessório. Aí, nesse caso, a discussão será sobre a posse. Por quê? Diz o dispositivo, nós já falamos. Na pendência de processo possessório, estamos discutindo a posse, é proibido a qualquer das partes intentar a ação de reconhecimento de domínio. Apenas quando ambos os litigantes disputam a posse, alegando que ela tem direito em face da propriedade, que por si confere o direito de usar, gozar e dispor da coisa, é que pode discutir o domínio. Só porque quando você está discutindo você está num processo possessório, nesse caso, nós estamos discutindo a posse e não a propriedade. Compreenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que nós podemos resolver aqui para vocês. Deixa eu verificar mais uma questão. Deixa eu ver uma questão da OAB que esteja falando sobre esses dispositivos. Ok, nós não tem nenhuma aqui agora nesse momento. Muito bem, colegas, nós terminamos aí até o dispositivo, até o artigo. Deixa eu verificar aqui, no meu CPC. Nós fomos até o artigo 933. Depois, quem sabe, se realmente estiver atendendo vocês essas aulas, esses vídeos, eu posso aí entrar aí até o artigo 940. De qualquer forma, eu aguardo informações de vocês, espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, mande para mim o seu e-mail, pode comentar aí na minha página. Não esqueça, www.hernandadvogado.blogspot.com.br. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima oportunidade, o próximo encontro, se Deus